bem-vindo a mais um programa Casamento na Real. Um programa que fala da realidade da vida de casado. A realidade que acontece na minha casa e na sua casa. E nós estamos aqui para te ajudar. Eu sou Karina Farinello. E eu sou o Rubem Farinello e juntos nós vamos mostrar para vocês os bastidores da vida de casado. E uma coisa muito importante, nós estamos aqui todas as semanas para falar de assuntos sobre casamento, mas nós queremos te encontrar durante a semana em uma sala do Zoom fechada, só nós, para ajudar você a dar sequência em tudo que você aprende aqui. Então, quero te convidar a acessar o site www.casamentonareal.com.br e se você estiver assistindo agora pelas redes sociais, pela internet, já pega esse vídeo, compartilha com outros casais que precisam receber essa mensagem. Compartilha esse vídeo do YouTube no canal da RVC. E é muito importante você fazer a sua inscrição. Então vai lá, acessa a página www.casamentonareal.com.br. Bom, e antes nós recebemos muitas perguntas, a gente tem recebido várias perguntas. E a Érica separou algumas perguntas pra gente responder aqui pra vocês, porque as perguntas a gente tem respondido lá no nosso Instagram, Os Farinellos. Acompanhe lá que a gente responde pra você, tá? Mas a Érica trouxe uma pergunta e eu quero ouvir. Érica, pode perguntar. Oi Karina, oi Rubem, bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma pergunta que veio de forma anônima no nosso e-mail. Se você que está assistindo quer mandar a sua pergunta pra gente, o e-mail é esse aqui. E a pergunta de hoje é a seguinte: o casal tem que ter conta conjunta ou pode ser separada? É com vocês. Essa pergunta é uma das que a gente mais recebe. Rubem, responde essa pergunta pra gente. Veja bem, essa é uma pergunta que causa muita polêmica entre os casais. Marido e esposa devem possuir contas separadas ou contas conjuntas? O indicado e o mais indicado é que vocês tenham uma conta conjunta. Vocês podem ter contas separadas para receber os seus pagamentos, mas o orçamento familiar, ele é só um. E o orçamento familiar, ele é o quê? É a soma das receitas dos proventos do marido e a soma das receitas dos proventos da esposa. Então toda a estruturação, toda a organização de gastos, toda a organização de investimentos, toda a organização financeiro-familiar deve partir de um só lugar. Então, se você talvez como marido ou você talvez como esposa não tenham ali uma aptidão mais para números, para fazer o orçamento, converse com o seu marido. Talvez ele tenha, ou com a sua esposa, talvez o seu cônjuge tenha uma aptidão melhor para organizar o orçamento familiar e ali estruturar as suas finanças e vocês vão ter o controle daquilo que entra, daquilo que sai, daquilo que gera investimento e isso vai resolver problemas gigantescos de orçamento familiar. Não é, Karina? É isso aí. E tem uma outra coisa, você pode estar se pensando aí na sua casa, mas poxa, aqui em casa só meu marido trabalha, eu não trabalho. E aí, como é que fica, né, nessa situação? A mesma coisa. Ele está saindo para trabalhar, ele está trazendo a renda familiar, mas você está em casa, cuidando da casa, dos filhos, da roupa. Você está preparando e contribuindo para que ele possa sair. Então, a partir do momento que vocês casarem, é um trabalho em equipe. Só que ele está fazendo uma parte lá no trabalho, você está fazendo a sua parte na sua casa. Daqui a um tempo você pode arrumar um emprego, você vai fazer a sua parte lá fora, no seu trabalho. E juntos vocês vão organizar esse orçamento familiar. É um orçamento só. Então, mesmo que um só traga o dinheiro, traga a receita para casa, é dos dois. Então, vocês precisam decidir juntos. Existem muitos casais que não sabem quanto o outro ganha, não tem ideia, não conversam sobre esse assunto, mas eu quero te alertar. Se você tem vivido assim, tome muito cuidado, porque essa questão financeira é um dos estopim para brigas e divórcio. Muitos divórcios acontecem por causa de questão financeira. Então não deixa essa sementinha do orgulho ficar plantada dentro do seu coração para você bater no seu peito e falar: o dinheiro é meu, sou eu quem mando. Não, não, não. Exatamente. Vocês são um só corpo, vocês estão casados, vocês são esposa
vocês são maridos e o orçamento ele vem de um só lugar. E isso acontece por falta de comunicação do casal. A comunicação, ela tem que ser em todos os assuntos mesmo. Mas e quando a gente fala assim, comunicação, o que é comunicação, Rubem? O que seria a comunicação? Olha, a comunicação, ela é a chave para o sucesso do casamento. Existe um índice muito preocupante que gira em torno de 89%. 89% do quê? De índices de divórcios causados pelo quê? Falta de comunicação. E isso é muito alarmante. Quando eu tive contato com esse percentual, eu fiquei assustadíssimo. Eu falei, por falta de comunicação, por falta de diálogo, o casal tem todo esse atrito, toda essa crise que leva à separação? Sim. E hoje nós vamos conversar sobre a comunicação conjugal e como a comunicação é importante para o dia a dia do casamento. E a comunicação é a autorrevelação de quem está executando o diálogo e o escutar com atenção de quem está ouvindo o diálogo. E ela é muito importante para que o casal não tenha crises. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é a comunicação aí na sua casa? O que seria essa comunicação? Vocês se comunicam? Há uma comunicação? Vocês conversam? E quais as formas de comunicação? Nós vamos falar tudo isso para você depois do intervalo. Então fica por aí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Casamento na Real. E hoje o assunto é comunicação. E eu fiz uma pergunta para vocês antes do intervalo. Como é que está a comunicação aí na sua casa? Porque a comunicação não é somente o ato de falar, é também o ato de ouvir. E aí, Rubem, como que a gente coloca em prática a comunicação conjugal, o ato de falar e ouvir dentro de um casamento? Existem alguns pilares para que a boa comunicação flua livremente no seu casamento, no seu relacionamento com a esposa ou com o marido. Em primeiro lugar, a comunicação através do compartilhar dos pensamentos. Você dizer, você verbalizar aquilo que você está pensando. Ninguém tem ali mágica ou poder de ler a mente. Você precisa verbalizar para que o outro tenha consciência e ciência daquilo que você está pensando. Também compartilhar os sentimentos. Às vezes fica lá a esposa com o marido com aquele sentimento ruim, aconteceu alguma coisa, ele fez alguma coisa que eu não gostei, estou chateado. E você não verbaliza. Olha, aconteceu alguma coisa no meu dia que me deixou muito triste. E você não verbaliza. Fale aquilo que você está sentindo. Compartilhe as suas experiências, compartilhe aquilo que você vivenciou. Olha, querida, querido, eu tive um dia ótimo no meu trabalho, eu tive um dia de aprendizados, eu fui promovido, eu fui promovida, olha, eu recebi um bônus. Compartilhe as suas experiências, compartilhe também os seus valores, os seus princípios, aquilo que move, aquilo que te impulsiona. O seu cônjuge precisa conhecer os seus valores, ele precisa conhecer os seus princípios. Os princípios e valores é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz caminhar rumo aos nossos objetivos. E por último, o compartilhar de prioridades. Você já viu um lar que não tem prioridade? É um lar bagunçado. Uma empresa que não tem prioridade é aquela empresa fadada ao fracasso. E um relacionamento que não tem prioridade, ele vai andar para todos os lados, menos para frente. Então, vamos colocar aqui como contextualizar algo e como que essa parte de comunicação, como que a comunicação ela foi criada. Qual que é o nosso maior exemplo de comunicação? A gente encontra a comunicação lá na Bíblia. Quando Deus envia anjos para falar com o seu povo. Então vocês lembram lá do Novo Testamento? Deus enviou anjos para falar dos seus planos para Maria. Logo em seguida, Deus manda Jesus para anunciar
o Evangelho para anunciar a salvação, para comunicar qual era o maior plano de Deus para a redenção dos homens e das mulheres. Logo depois, Deus ele envia a palavra, ele revela a palavra dele através do coração e dos pensamentos de cada autor dos livros bíblicos, e nós temos esse acesso até hoje que nos leva a entender qual que é o plano maior de Deus para as nossas vidas. E a comunicação, ela se desenvolve por estágios. E o primeiro estágio é você ser constante na comunicação. A comunicação não é algo para você chegar em casa e ficar caladinho, ficar quietinho no seu canto. Abriu a porta e entrou, beleza, sentou na mesa, sentou no sofá e acabou. Não, a comunicação é algo constante, é um hábito que deve ser desenvolvido diariamente. A comunicação, ela vem do praticar o ouvir. Como a Karina disse aqui, é muito importante. Não é só o falar. Você não se comunica só falando, verbalizando. Você comunica com a sua esposa e com o seu marido através do ouvir atentamente. E por último, o falar, o verbalizar, o colocar para fora em palavras, pensamentos e sentimentos. Sabe por quê? Porque a comunicação, quando ela é o pilar de um casamento, ela leva a algo que chama intimidade, que é que todo marido e mulher, todo casamento procura chegar num nível de intimidade grande, num nível prazeroso de intimidade, onde o relacionamento é sincero, onde o relacionamento é puro e onde o relacionamento não tem crise, porque não há ruído, não é, Karina? É isso aí. Muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens acham que estão se comunicando. Mas eu vou falar uma coisa, qual é a forma que você está falando? Será que a outra pessoa está entendendo? Porque se tem ruído nessa comunicação, se você fala uma coisa e a pessoa interpreta outra, não chega da forma certa, a responsabilidade é sua. A responsabilidade é de quem comunica. Então, presta atenção como que você está se comunicando, como você fala, qual é a forma que você fala com a pessoa. É agressiva? É uma forma carinhosa? Você consegue colocar os seus sentimentos? E quem está ouvindo? Você realmente está ouvindo? Ou você está fazendo outra coisa enquanto o marido está falando, a mulher está lá mexendo em tudo? Isso não é ouvir, está chegando com ruído. Ouvir é olhar nos olhos, é prestar atenção, sabe? Olhar lá no olho, Rubem, olha aqui no meu olho. Olhar no olho. Quando a gente olha no olho do outro, a gente se conecta. E é uma forma de dizer, eu estou te ouvindo, pode falar. Eu estou te dando atenção, eu te amo, eu te respeito. Então, a forma que você ouve é muito importante também para concluir essa comunicação do casal. E isso me fez lembrar de um exemplo de um conhecido, né? Que chegava em casa, ele abria a porta de casa e a esposa vinha receber ele toda feliz na porta. Meu amor, tudo bem? Como é que foi o seu dia? Ele chegava, meu dia foi legal, meu dia foi bom. Entrava, ia para o banheiro, tomava o banho, enquanto a esposa ia preparar o jantar. Depois ele sentava na mesa com a esposa, jantava. Depois ia para a sala, os dois ficavam assistindo televisão, comendo uma pipoca. Aparentemente, é um programa legal, né? Ali não tinha briga no casamento, os dois assistiam um filme junto, ali comendo pipoca no final da noite. Mas, presta atenção numa coisa, eles passaram 12 horas do dia sem se falar. Longe, porque ele estava trabalhando e ela estava em casa. E o diálogo do dia era mínimo. Foi resumido em uma palavra. Meu dia foi bom. E aí o resto do dia, da noite, do período de 24 horas, eles passavam o quê? Um do lado do outro, mas sem diálogo. Eu fico imaginando aqui quantas coisas aquele marido não guardava dentro do seu coração, não guardava dentro dos seus pensamentos e queria conversar com a esposa. E a esposa, quantos anseios, ou talvez quantas coisas ela queria expor, talvez de necessidades do lar, ou talvez de coisas que precisassem ser feitas e ela não conseguia falar. Por quê? Não tinha uma comunicação alinhada. Isso. Se você passa por isso na sua casa, dê o primeiro passo. Se você chega e fala para o seu marido, e aí, como é que foi? Ou para sua esposa, a resposta é, foi legal, tudo bem.
Faça perguntas, mas o que aconteceu de diferente? O que você fez? O que você almoçou? O que você fez no seu trabalho? Busque essas perguntas para que esse diálogo comece a acontecer. E agora me responda. Você que está me assistindo, me fale 3 coisas que a sua esposa ou o seu marido te disse hoje. 3 coisas. Depois do intervalo a gente volta e a gente quer escutar se você lembrou. Estamos de volta com o programa Casamento na Real e hoje o assunto é comunicação. E eu deixei uma tarefa para vocês, no intervalo responder 3 coisas que o seu marido ou que a sua esposa te disse hoje. 3 coisas diferentes. Não lembrou? Então vamos fazer o seguinte. Ontem, 3 coisas que ele ou ela te disse ontem. Ficando mais difícil, né? Não lembrou também? Anteontem, vamos deixar anteontem? É melhor. 3 coisas. Será que teve tempo nos últimos 3 dias de você conversar com a sua esposa ou de conversar com o seu marido? Você teve esse tempo? Será que no decorrer desse programa você pensou assim, não, mas a gente conversa? Será mesmo? Se você não conseguiu responder isso pra gente, será que vocês conversam? Eu vou dar mais um tempinho pra você pensar enquanto eu chamo o quadro Preparando a Noiva. Olá, meu nome é Mariana Campos, eu sou assessora de eventos e estou aqui para te dar uma dica super importante para te ajudar na organização do seu casamento. A palavra-chave de hoje é comunicação. Como é importante ter uma comunicação adequada, né? E entender como o seu noivo, para você, noivinha, principalmente, como o seu noivo se comunica. Às vezes, o fato dele não participar dos detalhamentos, das decisões da organização, não quer dizer que simplesmente ele não se importa. Quer dizer apenas que ele confia tanto em você que deixou tudo isso para que você pudesse resolver. Mas é claro, a expectativa de toda noiva é ter um noivo participativo, é ter um noivo que ali, caminhando junto com a noiva, decida cada detalhe. Mas para que você, noivinha, não fique frustrada e também não frustre seu noivo, você deve se comunicar, entender o que ele mais gosta. Afinal, o casamento não é de um só, o casamento é dos dois, do casal. Então, você deve inserir no casamento detalhes que façam o seu noivo se sentir à vontade. Detalhes que comuniquem não só para o seu noivo, mas também para os convidados que ele faz parte disso. E assim, você vai não só alegrar o noivo, mas vai fazer com que a sua lua de mel seja aí elevada. Porque um noivo feliz, com certeza, é um noivo generoso, né? Então, pega essa dica, fica de olho na próxima. Um beijo, até mais! E como o assunto é comunicação hoje no programa, nós falamos sobre a comunicação desde o início lá do casamento, preparando, organizando o casamento, já pensando na comunicação conjugal. E aí, você conseguiu escrever 3 coisas que você conversou com a sua esposa ou com o seu marido hoje, ontem, há 3 dias atrás? Eu tenho quase certeza que você não conseguiu escrever nenhuma palavra. Ok, não se preocupa, isso acontece com casais que não têm uma comunicação eficiente no casamento. E aqui, não fica triste, porque nós estamos aqui para te ajudar a construir um caminho de comunicação que vai te levar à abundância no casamento. Um caminho de comunicação que vai te levar a um diálogo puro, sincero, honesto e verdadeiro com a sua esposa e com o seu marido. E você deve estar se perguntando aí agora,
Mas como, Rubem, como, Karina, eu faço para construir um caminho de comunicação, um caminho para ter um diálogo simples, puro, honesto e verdadeiro com a minha esposa e com o meu marido? Então anota aí o passo a passo. O primeiro passo, você precisa ter um tempo diário de conversa. Ah, dia sim, dia não? Não. Ah, uma vez por semana? Não. Todos os dias você deve tirar esse tempo diário. Mas como eu vou fazer esse tempo diário? Senta na sala, senta na cozinha, senta na porta de casa e faça pelo menos uma pergunta. Meu amor, querida, querido, quais foram as 3 coisas mais lindas que aconteceram no seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa que te entristeceu? Tenha essa conversa, faça perguntas. Lembra lá da prática do ouvir e da prática do falar. Você fez a pergunta? Então escute com sinceridade, escute com amor aquilo que a sua esposa ou que o seu marido tem para falar para você. Mas tenha diariamente esse tempo de diálogo, esse tempo de conversa. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas incríveis e qualidades que você desconhecia da sua esposa e do seu marido. Mas tenha, isto é importante. O segundo passo é você ter empatia. O que é ter empatia? É você ali, no momento em que estiverem conversando, escutar com amor e com atenção. Sabe o que acontece? Muitos casais, quando a esposa ou o marido começam a falar alguma coisa, começam a contar alguma coisa, ou trazer algum assunto muito importante, simplesmente ignora, não olha nos olhos, vira as costas. Quando você olha só o que a sua comunicação não verbal está fazendo. O simples fato de você não olhar para os olhos ou de você virar o seu corpo. Eu vou colocar aqui para a câmera. Já pensou se eu estivesse fazendo esse programa virado para cá e não estivesse olhando para você, meu amigo que está aí do outro lado da tela me assistindo? Ia ficar estranho, né? Ia ficar chato. Como é que esse apresentador, ele está falando comigo, mas ele não está olhando nos meus olhos, ele não está virado para mim. Mas agora quando eu viro para você aqui, eu me conecto com o olhar, eu me conecto com o corpo, eu me conecto com o meu espírito para transmitir uma mensagem. É esse o diálogo perfeito que você precisa ter na sua casa com o seu esposo ou com a sua esposa. Empatia, se importar, olhar ali para aquilo que ele está trazendo, seja um problema, seja uma alegria. Se é um problema, se comova com o problema dele, ajude-o, dê sugestões. Se é um momento de alegria, vibre, comemore, celebre junto. Mas tenha empatia no momento do diálogo. E por último, sempre verbalize os seus sentimentos. Muitos casamentos vivem um mar de amargura, um mar de infelicidade. Por quê? O marido ou a esposa não expressam o seu sentimento. Ah, eu não vou expressar meu sentimento porque ele vai ficar bravo. Ah, eu não vou colocar aquilo que eu sinto porque ele vai ou ela vai me abandonar. E aí o que acaba acontecendo? Você vai verbalizar os seus sentimentos para outra pessoa. A esposa vai lá e vai verbalizar o sentimento para a amiga, vai verbalizar o sentimento para a mãe. E ali a pessoa que está fora do casamento não conhece o contexto do seu casamento. Você vai falar alguma palavra que vai causar um pré-julgamento e um mal entendimento. Vai trazer para dentro do seu casamento o quê? Um ruído que vai prejudicar ainda mais uma comunicação que já está fragilizada. E homens, principalmente vocês homens, tomem cuidado para quem vocês verbalizam os seus sentimentos. Porque se você não está verbalizando o seu sentimento para sua esposa e está procurando qualquer outra para verbalizar o sentimento fora do casamento, você está cometendo um pecado. Você está cometendo uma coisa errada. Então todo o seu sentimento, tudo aquilo que você pensar, você verbalize para sua esposa. O que você achar que está errado, que precisa melhorar, o que está bom, verbalize para a sua esposa. Porque com isso vocês estão construindo um caminho sincero, um caminho honesto de diálogo que vai levar aonde? Vai levar ao sucesso do casamento, vai levar à abundância do casamento e vai trazer o quê? A felicidade plena para dentro do seu casamento através de uma boa comunicação conjugal. A boa comunicação, ela é o caminho para a intimidade. E se você aplicar esses 3 passos, você vai estar rumo a um caminho certeiro para ter intimidade com a sua esposa e com o seu marido. E isso vale para o marido e para a esposa. Se você não está falando dos seus sentimentos para o seu marido, tem algo errado. Se você não confia no seu marido ao ponto de falar tudo o que você sente,
está totalmente errado. Porque o marido e a esposa são as pessoas que vocês mais devem confiar. Mulher, seu marido é a pessoa que mais te conhece. E se não te conhece é porque você não mostrou quem você é. É porque você não mostrou os seus sentimentos. Mas a esposa deve conhecer o marido e o marido conhecer a esposa. E isso só vai acontecer quando você se mostrar. Ele não vai saber o que passa comigo. Ele não sabe o que passa no meu coração. Ele vai ficar pensando, imaginando. E para não criar esses ruídos, é muito mais fácil quando eu falo para ele o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Quando ele faz alguma coisa que, não gostei disso, ele precisa saber, senão ele vai repetir. Então eu falo, olha, quando isso aconteceu, eu me senti assim. Eu também não vou virar para ele e falar, olha o que você fez, você faz isso, você faz isso. Ué, ele faz, ele não foi avisado que eu não gostava. Então fala, quando você faz isso, eu me sinto assim. Eu não posso falar por ele, mas eu posso falar pelos meus sentimentos. E você tem mostrado os seus sentimentos? Isso faz parte da comunicação conjugal. É você comunicar o que você sente para a pessoa que mais te conhece. Se não te conhece, é quem deveria conhecer, né? É isso aí. Então, não se esqueça de aplicar diariamente esses 3 passos que nós ensinamos para você hoje, para você construir uma comunicação conjugal abundante que vai levar o seu relacionamento a um outro patamar, a um patamar de intimidade plena com a sua esposa e com o seu marido. E nós nos encontramos na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na RVC TV. Um beijo e até mais. Até mais.